No episódio de hoje vamos fazer uma receita bem campeira, um costelão com mandioca. E também vou mostrar para vocês como tirar costela janela, vazio, matambre e minga e também técnicas de como fazer o fogo de chão. Se você é um apaixonado por churrasco, fique ligado que o Churrasqueando está começando! Olá amigos, está começando agora na TV Diário mais um Churrasqueando. Eu sou o Neto Leal, açougueiro e churrasqueiro profissional e no episódio de hoje vou mostrar para vocês uma receita bem campeira, que é a costela fogo de chão acompanhada de uma mandioca cozida. Vou mostrar para vocês o passo a passo de como desmembrar uma costela, de como tirar o costelão para a gente colocar no espeto, mas o primeiro passo de tudo é a gente ter um bom fogo. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como iniciar o fogo de chão. Existem várias maneiras de se fazer fogo. Alguns usam jornal, outros usam papel higiênico com óleo. Eu já gosto de ser mais prático e fazer um fogo rápido e sem muita sujeira. Então vou mostrar para vocês agora como é que eu inicio o meu fogo de chão. Eu procuro sempre usar para a base do fogo de chão um carvão de boa qualidade. Então a gente já vai colocar aqui a nossa base do fogo de chão, tá? Que é onde a gente vai fazer o princípio do fogo. Depois que a gente tiver um braseiro forte no carvão, aí sim a gente vai começar a colocar a lenha por cima, porque daí a gente aproveita a caloria do carvão e também o defumado e o gostinho que a fumaça vai nos dar para o costelão. Tá legal? Vamos lá então? Bem simples assim, tá? Como se fosse um vulcão, né, pessoal? Coloquei o álcool gel bem na parte do meio do carvão, tá? Uma vez só, não vou mexer mais. Vou colocar fogo, lembrando que a gente tem que usar sempre esse álcool gel, que ele é 70, né? E lascar o fósforo. Vendo que a chama levantou, a gente tem que deixar um pouquinho aberto aqui, não pode abafar para que essa chama consiga sair para cima. E agora esse fogo vai começar a girar por baixo ali desse carvão e logo logo o nosso braseiro vai estar forte e a gente já pode começar a colocar a lenha por cima. Então o nosso braseiro já começou a ficar incandescente pela parte de baixo ali. Então, para dar esse tempo da gente deixar esse carvão todo ele laranja, que é onde a gente vai queimar as toxinas desse carvão, para que não pegue na carne, a gente já vai pegando a nossa lenha e colocando ela na volta assim. Até para depois ela já tá boa de calor e a gente só vai largar ela por cima. E também para quem vai fazer um costelão fogo de chão, deixa um ambiente bonito, né? Fica até para uma foto, né? Quem quiser tirar uma foto, mandar para os amigos, aí vai ficar bonito também. E é bem como eu falei para vocês, né? O fogo pode ser feito de várias maneiras, a gente respeita todas elas. Isso tudo vai dependendo de qual matéria-prima que tu tem para iniciar esse fogo. Eu sempre tenho esse álcool gel lá em casa, deixo ele guardadinho, porque como vocês podem ver, eu praticamente não sujei as minhas mãos, coloquei fogo apenas uma vez e aí posso sair para tomar uma caipira, tomar uma cerveja e receber os meus convidados aqui em casa. Então, como o nosso braseiro já está se formando e eu não preciso mais mexer nele agora, eu vou para lá agora para mostrar para vocês como que é feito o corte da costela para a gente estar trazendo aqui para o nosso fogo de chão. Então eu apresento para vocês aqui a nossa costela inteira, que é formada pelo vazio, matambre, minga e a janela. Então eu vou começar a separar aqui para vocês poderem entender bem aonde fica cada um delas, tá? Então a primeira parte que eu vou tirar agora é o matambre. O matambre é essa peça que fica entre o couro e a costela. Geralmente o matambre é usado para aperitivos, para fazer churrasco no forno,
até mesmo por se tratar uma peça de carne um pouco mais dura, né? Com a fibra um pouco mais firme. Inclusive, vocês que nos acompanham aí na TV Diário, uma das nossas receitas é uma tamo recheada, que ficou sensacional. Eu convido vocês todos aí para acompanharem. Muito importante, né, como eu falo sempre, né, nas nossas receitas, é a gente cuidar da qualidade da carne. Cuidar para que não seja muito gorda ou então para que não seja muito magra, ter um equilíbrio, né, e que mostre para a gente uma composição de gordura fechadinha, uma coloração bem avermelhada. Isso nos indica que é uma carne que tem qualidade. Tá, então, primeira parte, tirado o nosso matame, como vocês podem ver. Mas como a gente não vai usar ele hoje no nosso programa, vamos deixar ele separado para uma próxima oportunidade. Tirando então o matambre, a gente vai para uma parte que também a gente tem um episódio, que é o vazio, que é uma carne bem democrática, que daí no episódio do vazio a gente vai estar falando um pouco mais sobre ele. Ele fica, a parte da cabeça do vazio, que é a parte mais gordinha, ele começa aonde termina a última vértebra da costela, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então aqui nós temos as vértebras. Ó. Quando chegar na última vértebra, ó, então aqui está a última, aí a gente começa a cortar o nosso vazio. E aí a gente traz sempre com a faca costeando, tá, essa última costela e reto até sair na parte aqui da costela minga, que eu também vou mostrar agora para vocês. Então, como vocês podem ver, separei aqui a parte da costela inteira e tirei aqui de cima a parte do vazio. Daqui sai o vazio, da parte de cima. No caso, se a gente tivesse com o boi vivo, né, essa parte aqui é a parte dianteira do animal e a parte traseira. Então o vazio ele fica mais na parte traseira do animal, bem como a gente fala, né, a parte do vazio, onde não tem o osso, tá? Então esse vazio eu tirei para mostrar para vocês. Nós vamos deixar ele separado também, que hoje a gente não vai usar. E por último, então, ficou aqui o nosso costelão, pessoal. Nosso costelão inteiro, que é formado pela costela janela e pela costela minga. Então vou só passar a faca aqui para vocês saberem bem diferenciar uma da outra. Se a gente notar, nós teremos aqui um osso, que é um osso mais cartilaginoso, uma cartilagem branca, tá? Que é onde tem a nossa costela minga, onde a gente perde um pouco dessa parte do osso que eu mostrei para vocês aqui. Então a gente vai cuidar aonde termina essa parte mais grossa e cartilaginosa, que é mais aproximadamente aqui. A gente vai fazer um risco e tentar deixar o mais quadrado possível essa outra parte, que é a parte mais central da costela, parte mais central, parte mais de cima, próximo ao lombo, que é da onde a gente vai tirar a nossa costela janela. Então vamos fazer um risco aqui só para vocês poderem visualizar bem. Aqui vai ficar bem fácil para vocês verem. Costela janela, costela minga. E da costela minga também é tirado um corte bastante usado nas churrascarias, né? Que é a costela desossada. Não que não possa ser feita também a costela desossada da janela. Só que daí a gente não vai perder, né, essa iguaria maravilhosa que a gente pode fazer assado de tiras, pode fazer costela para espeto e também o nosso churrasco de hoje, né, que é o costelão gaúcho no fogo de chão. Eu vou mostrar para vocês então o outro lado da nossa costela, para vocês saberem diferenciar a janela da minga. Vocês podem ver que a janela possui ossos retos, tá? Que vem até a parte da minga, e quando ela chega aqui nessa parte que começa a costela minga, esse osso começa a dobrar, tá? E virar uma cartilagem. Então, como vocês podem ver, a nossa costela janela, ela vem até aqui,
e a gente segue reto até essa parte aqui de cima, onde a gente tem ainda a parte do osso reto. E agora então eu vou serrar ela para a gente separar a minga da janela. Hoje aqui eu estou usando uma serra manual, mas geralmente nos açougues são usadas as serras elétricas. Então está aqui, a gente acabou de separar a nossa costela minga, tá? E a nossa famosa, famosa janela. Então, para quem não sabia da onde sai a costela janela, aqui está ela. Essa nossa costela janela, ela nos dá aproximadamente uns 9 quilos inteira, assim como ela tá. O que daria para 15 pessoas comer. Mas como hoje eu tô só com o pessoal da gravação aqui e também em casa às vezes a gente tem menos pessoas para comer, eu vou cortar um pedaço dela, deixar ela com aproximadamente 5 quilos, que é o ideal aí para 7 ou 8 pessoas consigam comer ela. Nossa costela já está separada, somente a janela, tá? Muito importante não ter excesso de gordura na costela de fogo de chão. Tá? Vocês podem ver que é uma costela que ela tem gordura, mas a gente tem ainda bastante carne. Por quê? Porque senão depois na hora de servir, da gente tirar essa costela na mesa, fica muita graxa, fica até ruim de servir. E então a nossa dica agora para antes de espetar é tirar essas membraninhas que ela tem por baixo colado no osso. Ó. Tá? Tirar essas membraninhas que vai nos ajudar no assado e também o mais importante, na hora da gente servir ela, a gente vai conseguir arrancar esses ossos mais facilmente. E também para a gente poder ter uma facilidade de fazer uns risquinhos aqui, ó, no osso. Tá? Entre a carne e o osso, só cortar um pouquinho, que também vai nos ajudar bastante, tá? A soltar esse osso, a encolher a carne para a gente poder depois tá tirando ele para servir, que é o que fica legal, Vamos combinar na hora da foto, na hora de mandar aquele vídeo para os amigos, a gente arrancar o osso e mandar um vídeo para eles. Fiz os risquinhos que a gente tinha que fazer, agora então chegou a hora da gente espetar esse costelão. Existem também várias formas de fazer o costelão no fogo de chão. Pode ser um espeto de pau, pode ser um espeto daqueles quadrados que a gente coloca ele tipo uma gaiola, o costelão. E no nosso caso, hoje eu vou usar um espeto bem tradicional, tá? Que é um espeto comprido de ferro, tá? De 2 pernas, tá? Sempre, pessoal, que a gente for assar um costelão, a gente tem que deixar essa parte mais grossa de carne para baixo. Então eu vou espetar, vou salgar ele e depois ali vou levar ao fogo e mostrar daí quais os segredos para a gente trabalhar ele no fogo. Então eu procurei colocar o nosso espeto e deixar que as pernas dele ficassem um pouco mais abertas para nos dar sustentabilidade e também deixar essa base mais forte na hora de cravar ela aqui na grama. Se fosse numa base de cimento que a gente não pudesse cravar, a gente procura usar aquele espeto, aquele espeto que é tipo uma gaiola, onde a gente coloca o costelão dentro e já tem uma base que a gente pode usar no cimento, tá? Então tá espetado, agora vem a parte da hora da gente colocar o nosso tempero. Lembrando que quando a gente faz um costelão num ambiente aberto, onde tem um pouco de vento, a tendência é secar um pouco essa carne por fora, o que vai dificultar a gente colocar o nosso sal grosso, ele não vai pegar. Olhem só, eu coloco e vocês podem notar que ele fica pipocando em cima da carne, ó, tá? Então isso vai nos dificultar a pegar o tempero. Então vou ensinar para vocês 2 macetezinhos, tá? Primeiro, vamos fazer pequenos riscos, tá? Não aprofundando muito na costela, pequenos riscos, para que esse tempero possa penetrar. Quanto mais grossa de carne for a costela, pode afundar um pouquinho mais. Se a costela for mais fina e menor, não afunda muito. E a gente faz um xadrezinho aqui rápido, tá? Se quiser fazer uns furinhos assim, ó, tá valendo, bem pouquinho também. E agora sim o segredo. Quando a carne estiver seca, que não estiver pegando o tempero, vou mostrar primeiro na parte da costela aqui, que nem aqui que está bem seca por causa do vento.
Geralmente dentro de casa a gente não tem esse vento que nem a gente está tendo aqui, a carne não fica tão seca, mas se ficar um pouquinho de água, água da torneira, bota um pouquinho, ó, perereca por cima assim, ó. Tá? E aí, como ela vai estar mais úmida, a gente larga o nosso sal grosso agora por cima. Ó, pode ver que ele não está picando tanto que nem estava antes, está pegando mais firme agora, tá? Como vai ser uma carne de longa cocção, que vai ficar bastante tempo no fogo, o sal pode ser grosso, pode ser mais grosso ainda se quiser. Eu gosto de usar esse sal grosso médio, que não é muito grosso, por quê? Porque ele vai nos dar um sabor. Hoje estou usando um sal com um pouquinho de erva fina, que vai dar um cheirinho maravilhoso para o nosso costelão e também dá um sabor todo especial. Colocamos desse lado, vamos virar agora e colocar um pouquinho dessa água também aqui desse lado. Ó, tá? A gente passa a mão. E agora vocês notem que o sal não vai pular tanto que nem estava pulando antes. Ó. Ele já firma mais na carne. Por quê? Porque se a gente tivesse colocado esse sal que nem a gente colocou antes, no momento que a gente fosse cravar essa costela no chão, no momento de cravar, esse sal ia saltar todo da costela, o que faria com que a gente tivesse que temperar novamente ela, e não é essa a nossa ideia, tá? Como eu falei, sempre falo para vocês em todos os vídeos, não coloquem sal em excesso, porque se ela ficar um pouco fraca de sal, a gente consegue depois, na hora de servir, usar um salzinho de parrilla ou um sal mais temperado para acertar o tempero da carne. Agora, se vocês colocarem muito sal e deixar essa carne salgada, não tem o que a gente fazer depois, tá? Para que essa costela não desça no espeto, depois que ela começar a ficar mais pronta, a gordura começa a ficar escorregadia, a gente vai usar então um arame aqui na parte de cima, entre os ossos, ó. A gente coloca o arame, puxa ele aqui para cima e procura atar ele no cabo aqui no cabo do espeto, deixando bem firmezinho, que não tem perigo dessa costela descer. Nossa costela então já está espetada, temperada, atada. Agora então é a hora da gente ir lá no nosso fogo e ver qual o lado que o vento está soprando e trabalhar ela conforme a caloria do fogo. Então a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai levá-la para o fogo e mostrar para vocês qual o lado do fogo que a gente tem que colocar ela. Não saia daí! No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece. Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não perca! Estamos de volta e agora, pessoal, é a hora mais importante do nosso costelão no fogo de chão. A gente entender do fogo, conversar com o fogo. E é muito importante a gente observar, antes da gente cravar esse espeto no chão, para que lado está o vento, tá? Então a gente tem que ficar bem atento, tentar sentir. No caso, o vento aqui para a gente está trazendo todo o calor do fogo aqui para esse lado. Então eu já sei que eu tenho que cravar o nosso espeto aqui nesse lado de cá. Outra coisa que a gente tem que observar é a caloria que está esse fogo. Ele não pode estar muito forte e também nem muito fraco. A gente tem que ter aí, deixar a nossa mão a uns 6, 7 segundos para a gente poder cravar. Vamos lá então? 1, 2, 3, 4, 5, ó, 5 e eu já estou tendo que tirar a mão. Então tá ótimo também. Vamos colocar um pouquinho mais longe. Como a parte de baixo vai ficar mais próxima ao fogo, a gente pode colocar então esse espeto um pouco mais ladeado, assim como está aqui. E deixar daí com que o calor do braseiro do carvão, que foi o que a gente fez a base, vá nos dando toda aquela energia de calor para assar o nosso costelão. E também a fumacinha da lenha vai nos dando aquele gostinho de defumado, aquele gostinho de lenha, que é o que a gente realmente quer no final de tudo. Vamos aproveitar então
esse mesmo fogo para a gente fazer o nosso acompanhamento. Então a gente vai puxar um pouquinho, abrir essa hastezinha de lenha aqui, ó, e puxar um pouquinho o nosso braseiro aqui para o canto e vamos colocar essa nossa grelha aqui no cantinho, aonde a gente vai colocar a nossa panela com a mandioca. Eu vou fazer aproximadamente 1 kg de mandioca, então para 1 kg de mandioca eu usei nessa panela aqui aproximadamente 3 litros de água. Então a gente vai largar ela aqui no braseiro, tá? Lembrando que se for trabalhar muito perto do braseiro, quiser usar uma luva térmica ou ter algum outro equipamento para não se queimar, a gente está sempre indicando isso aí. Então larguei ali a nossa água, vou deixar agora ela dar uma fervida e a gente vai vir então com a mandioca. A nossa água já está começando a levantar uma fervurinha, então chegou a hora da gente largar a nossa mandioca ali e botar um pouquinho de sal para dar um tempero. Depois a gente pode trabalhar ela, eu vou colocar, por exemplo, um temperinho verde por cima, dá para botar uma colherinha de manteiga para dar um gostinho todo especial, mas como a minha receita é uma receita bem campeira, bem tradicional, eu vou usar apenas a mandioca, o sal sem nenhum tempero e depois vou picar um temperinho verde por cima para servir, tá? Vamos lá. E para mandioca, pessoal, vale também aquilo que eu falo sobre o sal, né? A gente coloca um pouquinho de sal, se achar depois que está fraco, pode largar depois de pronta sem problema nenhum. Para a gente saber o ponto da mandioca, quando ela está pronta, a gente tem que observar quando ela começa a se abrir e soltar aquele paviozinho que tem no meio. Quando estiver aberta e com aquele pavio já soltando, é sinal que a gente pode tirar ela da panela. Outra observação, não podemos deixá-la passar muito do ponto, porque senão a gente vai tirar da panela e vai virar um pirê, tá? Que é o que a gente não quer. A gente quer que ela fique um pouquinho firmezinha para a gente poder comer junto com o nosso costelão. E para que o calor da água junto com a mandioca não fuja de dentro da panela, a gente vai tampar ela aqui um pouquinho. Vamos ir para um pequeno intervalo e depois a gente vai voltar aí para mostrar o resultado de tudo isso que a gente está fazendo para vocês. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Nosso costelão já está há 4 horas aqui no braseiro com o osso voltado para o fogo. Então chegou a hora da gente virar ele agora para a gente assar ele na parte da gordura. Vamos lá. Virei o costelão com o lado da gordura agora para o fogo. A gente tem que cuidar também para não ser um fogo muito forte, para não queimar essa gordura. A gente precisa só dourar ela agora e terminar de assar do lado da carne. Então eu vou deixar ela aqui aproximadamente mais 1 hora. Isso depende muito também da gente analisando, né, o fogo e cuidar também pro lado que o vento vai soprar agora, tá? Vou deixar mais 1 hora e depois a gente tira para ver o resultado e eu vou mostrar para vocês. Voltamos então para ver o resultado do nosso costelão, que eu deixei 4 horas virado com o osso pro braseiro e 1 hora virado com a parte da carne e gordura. A nossa mandioca já está naquele ponto que eu tinha dito para vocês. Vou dar uma batidinha então aqui nesse costelão para tirar o excesso de sal e vamos levar lá para a mesa para a gente arrancar os ossinhos e ver como é que ele ficou por dentro. Vamos tirar então o nosso arame aqui. Vamos tirar essa linda costela do nosso espeto, né? Vamos ver aqui. Vamos ver como é que ela ficou. Vamos ver se está soltando o ossinho. Vamos lá. Aí, que beleza. Soltando os ossinhos, ó.
Bom para fazer uma gaitinha de boca, né? Depois vamos provar como é que ficou. Vamos pegar aqui a nossa mandioca, que tá exatamente como a gente queria, ó, abertinha. Eu vou tirar todos os talinhos dela. Para finalizar, nós vamos cortar um pouquinho desse temperinho verde aqui. Vamos cortar agora então para ver como é que ficou. Olhem só, suculenta e bem macia. Vamos provar? Tá se desmanchando. E vamos provar agora então como é que ficou a nossa mandioca. Aí, ó. Tempero verde faz toda a diferença. Deixa ela bem refrescante e contrasta um pouco também com a costela, né? Que é que tem um pouco de gordura. Então, pessoal, até os cachorros já estão aqui na volta querendo provar o nosso costelão. A gente encerra mais um Churrasqueando de hoje, agradecendo aí a audiência de todos vocês. E quem não conseguiu ver o programa hoje aqui na televisão, ele vai ficar gravado aí nas plataformas do Diário e também do Churrasqueiro. Então, eu vou terminar de comer essa gaitinha de boca e vou compartilhar contigo, meu amigo. Daqui a pouquinho vai para ti.